Oi, pessoal, meu nome é Rebeca Freitas e hoje aqui no canal Mediologia a gente vai explorar um pouquinho melhor a temática da fisiologia do sistema endócrino, chamando atenção para os hormônios da neurohipófise. Para o início do nosso estudo é importante que a gente relembre a localidade e algumas especificidades anatômicas da glândula hipófise, também conhecida como glândula mestra. Bom, a glândula hipófise está localizada na base do nosso crânio, mais especificamente na célula túrcica. Além disso, essa glândula ela tem relação direta com o hipotálamo e essa relação se dá por meio do infundíbulo. Além disso, ela é dividida em duas regiões, o lobo anterior, também conhecido como adenohipófise, e o lobo posterior, conhecido como neurohipófise. E é esse lobo posterior que vai ser o nosso objeto de estudo de hoje. Bom, esse esquema nos explica um pouquinho melhor como que se dá a relação do hipotálamo e da neurohipófise. Como vocês podem observar, a gente tem a participação de neurônios. Bom, o corpo neuronal fica no hipotálamo e o seu terminal axônico na neurohipófise. A gente consegue observar também que são esses neurônios, que são responsáveis pela síntese dos hormônios neurohipofisários. Esses hormônios são o antidiurético e a ocitocina, que serão armazenados em vesículas e direcionados pelo axônio e exocitados na neurohipófise. E a neurohipófise, por sua vez, vai armazenar esses hormônios e liberá-los com o estímulo. Aqui eu também trouxe um esquema mais detalhado do hipotálamo, para a gente entender um pouco melhor a síntese e o processamento desses hormônios. Em relação ao hormônio antidiurético, os corpos neuronais responsáveis pela sua síntese estarão localizados majoritariamente no núcleo supraóptico. Por outro lado, em relação à síntese de ocitocina, os corpos neuronais relacionados à sua produção estarão localizados no núcleo paraventricular. Bom, então a gente conclui aqui, que ambos os hormônios são sintetizados por neurônios, no entanto, são neurônios localizados em regiões diferentes do hipotálamo. Então, chamo a atenção novamente aqui para os núcleos supraóptico e paraventricular. Outro aspecto importante a ser entendido para o nosso estudo é em relação à secreção desses hormônios. Bom, essa secreção vai se iniciar com um estímulo que chega no hipotálamo, que por sua vez vai desencadear um potencial de ação no neurônio. Esse potencial de ação, vai alterar a polaridade da membrana e essa alteração vai abrir os canais de cálcio voltagem dependentes. Então, a gente vai observar um influxo de cálcio na célula neuronal e esse cálcio que entrou dentro do neurônio é quem vai mobilizar as vesículas armazenadoras de hormônios, que nesse caso aqui é a ocitocina ou o antidiurético, a depender de qual região hipotalâmica foi estimulada. Bom, quando o hormônio é exocitado no seu terminal axônico, ele vai ser armazenado na neurohipófise, que por sua vez vai redirecionar esse hormônio para circulação, por meio de vasos fenestrados. Então, esse hormônio vai entrar na nossa circulação sistêmica, a fim de que ele atue nos seus tecidos-alvo. Então, vamos entender o mecanismo de ação do hormônio antidiurético. Basicamente, o hormônio antidiurético vai atuar de forma a regular a osmolaridade do líquido extracelular. Bom, osmolaridade, só para a gente recordar um pouquinho melhor, nada mais é do que a medida da quantidade de soluto por unidade de solvente. Nesse caso aqui, o nosso principal soluto, que vai mediar a osmolaridade plasmática, são os íons sódio. Além disso, o hormônio antidiurético também vai atuar nas porções finais do túbulo contorcido distal e nos túbulos coletores. Ele vai atuar de forma a aumentar, a reabsorção de água nessas porções dos nossos néfrons. E a gente vai observar direitinho como isso acontece logo em seguida.
Bom, basicamente, a gente tem fatores estimulantes e fatores inibidores da secreção do hormônio antidiurético. O primeiro e principal fator estimulante é o aumento da osmolaridade sérica. Bom, a osmolaridade sérica pode aumentar em situações de privação de água. E quando isso acontece, os nossos osmorreceptores localizados no hipotálamo murcham. Bom, essa mudança fisiológica nos osmorreceptores vão enviar sinais aos neurônios produtores de antidiurético no nosso hipotálamo, que por sua vez vão induzir a secreção do antidiurético na nossa corrente sanguínea pela neurohipófise. Bom, e como que o antidiurético, vai reverter essa situação de hiperosmolaridade? Basicamente, o antidiurético vai aumentar a permeabilidade à água nos nossos néfrons, na porção final do túbulo contorcido distal e nos túbulos coletores. E isso vai acontecer da seguinte forma: o antidiurético, ele tem como principal mecanismo de ação nesse sentido nos receptores V2, localizadas nessas porções nefróticas. Quando o antidiurético se liga ao receptor V2, ele vai iniciar uma cascata pela via do AMP cíclico e vai promover a inserção de aquaporinas do tipo 2 na porção final do túbulo contorcido distal e nos túbulos coletores. Diante disso, com uma maior densidade de aquaporinas, a gente vai observar uma maior reabsorção de água nessa situação de hiperosmolaridade. Diante de uma maior reabsorção de água, a gente vai observar o aumento do líquido extracelular e, consequentemente, a diminuição da osmolaridade sanguínea. Bom, e quais são as consequências disso? A gente, então, vai ter uma normalização da osmolaridade sérica e também aumento do volume sanguíneo. Além disso, a nossa urina ela vai ficar hiperosmótica, porque toda a água que seria excretada foi reabsorvida. E diante disso, a nossa urina vai ficar mais concentrada. E também vamos urinar com menos frequência nessas situações. O segundo fator estimulante da secreção do antidiurético é a redução do líquido extracelular. Bom, a redução do líquido extracelular vai acarretar num estado de hipotensão. Esse estado de hipotensão, por sua vez, vai ser percebido por barorreceptores, localizados nos nossos átrios, no nosso arco aórtico e também na artéria carótida, que vão enviar estímulos por meio do nervo vago para o hipotálamo, que por sua vez vai estimular a secreção do antidiurético pela neurohipófise. Bom, e como que o antidiurético pode auxiliar, na normalização da nossa pressão sanguínea? Basicamente, a reabsorção de água promovida lá nos rins vai aumentar o volume sanguíneo e a nossa pressão sanguínea vai ser normalizada. Além disso, a gente também vai observar a contração da musculatura lisa de arteríolas. Isso vai acontecer principalmente por meio de receptores do tipo V1, que ao entrarem em contato, com o antidiurético, vão promover a contração dessas arteríolas, que por sua vez vão aumentar a resistência periférica total e vão auxiliar, na normalização da pressão sanguínea. Esse gráfico exemplifica de uma maneira muito bacana para a gente as relações existentes, entre diminuição e aumento de volume e também a osmolaridade. Como vocês podem observar, uma contração no volume plasmático vai ser um forte indutor da secreção do antidiurético, mesmo em condições de hipoosmolaridade. Além disso, em situações de expansão desse volume plasmático, a gente vai observar que a secreção do antidiurético vai ser diminuída, mesmo em condições de hiperosmolaridade. Além dos fatores já citados, como o aumento da osmolaridade plasmática
e a redução do líquido extracelular, a gente observa que a angiotensina 2, dor, náuseas, hipoglicemia, nicotina, opiáceos e fármacos antineoplásicos também são fatores que irão estimular a liberação do antidiurético. Podemos citar também os fatores inibidores da secreção do antidiurético. Bom, a gente observa que a redução da osmolaridade sérica inibe a secreção desse hormônio, então dessa forma a gente não vai ter reabsorção de água nas porções finais dos néfrons. Justamente por isso a nossa urina vai sair em maior quantidade e hipoosmótica. Bom, o etanol também inibe a liberação do antidiurético. Não é à toa que quando ingerimos bebidas alcoólicas, vamos continuamente ao banheiro, né? E fazemos volumes enormes de urina. Além disso, os agonistas alfa-adrenérgicos também vão inibir a secreção do antidiurético e o peptídeo natriurético atrial. Lembrando aqui que esse peptídeo ele é liberado pelos nossos átrios em situações de hipervolemia, né? Em situações de hipertensão. Então, esse peptídeo vai ser importante para diminuir a resistência periférica total por meio do relaxamento da musculatura lisa das nossas arteríolas, o que, por sua vez, vai auxiliar, né, na normalização da nossa pressão sanguínea. Só para resumir aqui rapidinho, o antidiurético é muito importante para regular a nossa osmolaridade sanguínea e ele vai fazer isso principalmente nos nossos néfrons, nos túbulos contorcidos distais e na porção final do túbulo contorcido distal, pela inserção de aquaporinas e, consequentemente, pelo aumento da reabsorção de água. Além disso, né, o antidiurético também vai atuar na musculatura lisa das arteríolas, a fim de que haja aumento da resistência periférica total. Isso vai auxiliar principalmente em situações de hipotensão. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado e tenha esclarecido um pouquinho melhor o mecanismo de ação do hormônio antidiurético. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Não deixe de nos seguir no Instagram e no YouTube.